Queridos, quero desejar as boas-vindas para quem não estava quando nós iniciamos, aqueles que nos visitam, aqueles que estão de volta aqui. A gente já tem o rosto conhecido já, apesar das máscaras. Hoje a gente vai estar meditando na palavra do Senhor, que está lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 6, do versículo 19 ao versículo 24. Mateus 6, do versículo 19 ao versículo 24. A versão que eu vou estar lendo é a NVI. Mesmo que não seja a que vocês tenham aí, peço que você possa acompanhar a leitura. Creio que, com certeza, esse é o momento mais importante onde nós estaremos ouvindo, lendo a palavra do nosso Senhor. Nosso Senhor Jesus Cristo diz em Mateus 6,19: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Vamos orar. Espírito Santo, se não for o Senhor, nós não sairemos daqui alimentados. Por isso, fale conosco. Fale por meio da Tua palavra inspiradas. Faça com que essas palavras possam tocar no coração de cada irmão aqui, cada um que está ouvindo na sua casa. Que o Senhor possa falar com cada um de nós, por meio da Sua santa palavra. Por isso, Senhor, fale conosco. Esteja conosco, nos alimentando. Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém e amém. Você já se perguntou o que é valioso para você? Aquilo que você considera a coisa mais importante na sua vida? Aquilo que você mais preza? Aquilo que é mais caro a você? Você já parou para perguntar o que é essa coisa? Ou quem é? Creio que muitas respostas podem ter surgido imediatamente na mente de vocês. Mas a pergunta que eu faço, será que essa realidade, essa coisa que você diz que é importante para você, de fato, espelha a realidade do que é importante na sua vida? Agora, pense comigo, como nós podemos de fato conhecer aquilo que valorizamos, aquilo que priorizamos? Como podemos descobrir isso? Eu acredito que nós podemos descobrir isso quando nós analisamos com o que ou quem gastamos mais o nosso tempo e energia. E eu falo aqui não quantidade de tempo, mas qualidade de tempo. E com o que e quem nós nos doamos mais, nos entregamos mais. Gastamos mais o nosso tempo, a nossa energia, toda a nossa disposição, o que é e quem. Ao chegar nessa conclusão, de fato, nós descobriremos, você descobrirá o que é prioridade na sua vida, o que é mais importante, o que é mais valioso. O dinheiro é algo, de fato, desejado por todos. Não pelo dinheiro em si, mas o que ele pode proporcionar para nós, na nossa sociedade. Sejamos bem sinceros, todos nós aqui gostamos muito de dinheiro. Vamos ser sinceros, nós gostamos. Dinheiro nos proporciona muitas coisas boas, isso é verdade. E mesmo que a gente não pense muito nisso, diariamente nós vivemos muitas relações comerciais onde
A moeda de troca é o dinheiro. Há ali esse senso de riqueza, de valor. Nós, a todo tempo, estamos comprando ou vendendo serviços e produtos. Adquirimos bens dos mais variados ao longo do nosso ano. Vendemos a nossa mão de obra para o nosso empregador. O nosso trabalho, a gente está vendendo algo em troca do nosso salário, em troca de dinheiro, lá no 5º dia útil ou qualquer outro dia aí do mês que você receba o seu salário. Você está vendendo e recebendo um valor em troca. Compramos conhecimento nas mais diversas instituições que nós temos. Fazemos MBAs, pós-graduações e, pasme, até o ensino público, que é gratuito, nós pagamos com os impostos que saem do nosso bolso. E muitos desses impostos nós pagamos todos os dias e nem sabemos que nós estamos pagando. Que loucura isso, né? Em todo momento nós estamos pagando algum tipo de imposto para o governo. O dinheiro, de fato, é algo que está constantemente nas nossas vidas, presente nelas. Diante dessa realidade, que a gente não tem como fugir, o dinheiro faz parte da nossa rotina. O ter cada vez mais dinheiro pode se tornar facilmente aquilo que nós priorizamos na nossa vida. Aquilo que nós temos de mais valioso, ter mais dinheiro. E isso faz com que nós coloquemos todas as nossas ações, todo o nosso desejo, todas as nossas escolhas na busca de ter mais dinheiro. É muito fácil nós entrarmos por esse caminho. Contudo, a pergunta que eu faço hoje para você, que está aqui comigo, será que esse é um caminho saudável e alinhado com o que Jesus requer de nós, o seu povo, sua igreja? A tradição cristã atribui o evangelho no qual se encontra o texto que nós lemos a Mateus, o apóstolo. Lucas e Marcos, outros evangelistas, eles chamam esse mesmo Mateus de Levi, aquele que era o ex-coletor de impostos lá em Cafarnaum. Para a gente lembrar, o coletor de impostos, né, era visto como um traidor para os judeus, porque era um judeu que cobrava os impostos a mando de Roma. E a maioria, se não todos, utilizavam desse sistema de cobrança de impostos para se beneficiar, para incluir um percentual um pouco a mais, para que ele pudesse desembolsar isso, né? Pudesse colocar no seu bolso e voltar para casa, pagar o que era de Roma. Então, ele era visto com maus olhos, mas ele se tornou um discípulo de Jesus. Jesus o resgatou, ele se tornou um dos 12 apóstolos. E, ao longo do evangelho escrito por Mateus, o apóstolo, nós vemos de forma bem demarcada que ele foca em grandes discursos. Discursos esses que Jesus fez para ensinar os seus discípulos. E intercalando esses discursos com momentos, fatos históricos relatados dos principais fatos do ministério de Jesus, como o seu nascimento, o seu batismo, a sua morte e a sua ressurreição. Então, o texto que nos guiará hoje no nosso estudo, que nós lemos agora, ele se encontra no primeiro dos 5 grandes discursos que Jesus faz, né, e que Mateus relata no seu evangelho. E esse discurso é muito conhecido por nós, que é chamado Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. Então, nós estamos aqui dentro do Sermão do Monte, onde Jesus está, de um monte mesmo, instruindo os seus discípulos. O tema central do discurso do Sermão do Monte como um todo, e nós vamos perceber isso, é a vida do discípulo de Jesus. Como deve ser a vida de discipulado e como é a vida no reino de Deus. Esse é o contexto do texto que nós estaremos estudando hoje. Olhando para o texto que nós lemos, naturalmente a gente tende a dividir ele em 3 partes, como se fossem 3 partes totalmente distintas uma da outra. Jesus trata de 2 tesouros, Jesus trata de 2 olhos e de 2 senhores, nesse trecho que nós lemos. A nossa primeira impressão é que são 3 histórias que não têm nenhum tipo de conexão, não tem nenhum tipo de ligação, mas isso não é verdade. Jesus, com essas 3 imagens, com essas 3 pequenas parábolas, ele quer nos ensinar aos seus discípulos e nos ensinar hoje que há apenas um fundamento por trás disso tudo. E esse fundamento que ele quer ensinar, com essas 3 imagens, com essas 3 parábolas, é que nós devemos, assim como os discípulos que o ouviu lá presencialmente,
nós devemos priorizar as coisas celestiais em detrimento das coisas terrenas, e não ao contrário. Devemos priorizar as coisas do reino de Deus e não as coisas desse reino, do mundo em que vivemos. O grande ponto que eu quero tratar com vocês hoje é que o mundo que vivemos prioriza o que é material. O mundo que vivemos prioriza aquilo que é palpável, as riquezas que só valem aqui. Mas Jesus nos convida a priorizar o que é valioso não aqui, mas o que é valioso no reino dos céus. Para exemplificar isso, e nós vamos ver isso muito claramente no texto. Jesus usa um representante das coisas da terra, o maior representante, que é o dinheiro. Ele é aquele tesouro da terra que Jesus vai trabalhar ao longo dessas 3 parábolas. Por isso, com base nessa relação entre dinheiro e a vida cristã, hoje nós vamos estudar o porquê nós devemos priorizar as coisas do reino de Deus, como isso ocorre na prática no nosso dia a dia e como alguém que prioriza o reino de Deus deve se relacionar com os bens materiais, como eu disse, é algo comum do nosso dia a dia. A gente precisa entender como devemos nos relacionar com as riquezas, com os bens materiais. Diante disso, o primeiro ensinamento que eu quero retirar do texto é que nós conseguimos priorizar as coisas do reino de Deus na prática, no nosso dia, na nossa rotina, quando nós valorizamos os tesouros do céu mais do que os tesouros terrenos em nossa vida aqui e agora. Nosso Senhor Jesus, ele começa dizendo sobre 2 tesouros, dizendo que nós podemos acumular tesouros na terra e podemos acumular tesouros no céu. Jesus, ele claramente está definindo e distinguindo aquelas coisas materiais que nós podemos conquistar aqui e agora, como casas, carros, uma poupança bem gorda, e todas as bênçãos que podemos ajuntar no reino dos céus, que servirá e que nós desfrutaremos no reino de Deus. Jesus afirma de forma direta e objetiva, clara, você deve priorizar os tesouros do céu e não o da terra. Claramente ele diz isso. Mas por que Jesus diz isso? Ele afirma que os tesouros da terra facilmente se deterioram. O ladrão pode roubar o seu carro, roubar o seu dinheiro, seus bens materiais. A traça pode corroer suas roupas. O cupim pode levar os móveis da sua casa. A ferrugem pode estragar o seu carro. Mas os tesouros que são ajuntados no céu, eles não são breves e passageiros, não se deterioram, eles são eternos. Por isso, Jesus já diz, vale muito mais a pena vocês ajuntarem tesouros no céu, porque lá a traça não corrói, a ferrugem não corrói, o ladrão não arromba e nem furta. Jesus mostra claramente que vale muito mais o investimento em tesouros que são eternos do que tesouros que são breves e passageiros, que uma hora se esvai, que nós deixaremos tudo quando a morte bater à nossa porta. Aplicando essa ideia dos 2 tesouros, eu quero considerar com vocês 2 realidades tiradas disso. A ideia de uma falsa prosperidade cristã e uma verdadeira prosperidade cristã. Também coisas que são postas uma contra a outra. O que eu quero dizer com a falsa prosperidade cristã? Infelizmente, no nosso meio cristão evangélico, aqui no Brasil, foi incluída algumas doutrinas que nos trazem a percepção que todo cristão, que se você é cristão, isso é sinônimo que você deve ser rico, materialmente, financeiramente. De que por sermos filhos de Deus, Deus de alguma forma está obrigado a nos abençoar materialmente. Deus está obrigado a nos tornar ricos financeiramente, milionários. Neste modelo, nessa doutrina que é pregada, muitas vezes é colocada
A realidade de ter uma fé firme, linkada com a prosperidade financeira. Se você não está vencendo na vida, se você não enriqueceu ainda, é porque a sua fé ainda está pequena. É porque você ainda não confia tanto em Deus. Por isso, você não se tornou mais ainda milionário, você não tem uma conta bancária tão gorda. Está faltando fé em você. Nesse ensinamento tem sido definido um relacionamento com Deus por meio de barganhas, porque o desejo de ajuntar tesouros na terra é tão forte, é tão grande, que tudo que nós fazemos é exigir de Deus que Ele nos abençoe materialmente. E fazemos isso muitas vezes, esse ensinamento nos traz, em troca de uma devoção, de boas ações, da fidelidade nas ofertas. Exigem que Deus dê poder, dê status, dê fama, dê bens materiais, que não passem por dificuldades de qualquer tipo. Nós vemos isso hoje no meio evangélico, aqui no Brasil. Isso pretende ser uma ideia de prosperidade cristã. Mas, na verdade, ensina uma prosperidade cristã que é falsa. Porque é totalmente contrário ao que Jesus está falando conosco nesse texto. Este é o caminho que prioriza o acúmulo dos tesouros da terra e não dos tesouros do céu. Diante disso, diante dessa teologia da prosperidade que tem sido pregada nos púlpitos pelo Brasil, nós vemos que há uma distorção. Porque quando olhamos para, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele, creio que na mente de todos nós, foi o maior teólogo, o maior missionário, o maior pregador de toda a história. Ele, de fato, é um exemplo de cristão para nós. E nós vemos que ele, sendo esse exemplo de cristão, não era nem um pouco rico. Na verdade, ele era muito pobre. Paulo chega a dizer, na sua segunda carta aos Coríntios, que ele chegou a não ter o que comer e vestir, de tanta dificuldade que ele passou. Mas isso não o fez menos cristão. A identidade dele como filho de Deus não estava atrelada aos bens materiais, à sua prosperidade financeira, mas sim o que ele era em Cristo. A verdadeira prosperidade cristã não é isso, mas a verdadeira prosperidade está naquilo que nós ajuntamos no céu. Aquelas riquezas que não são terrenas, mas são as riquezas do céu, que não se acabam, que são eternas. E essas riquezas são a nossa vida de relacionamento com Deus e com o próximo. E além de tudo que deriva dessas relações saudáveis. Isso é aquilo que nós acumulamos aqui. Nós já vivemos essas relações aqui e nós desfrutaremos delas até durante toda a eternidade. Podemos, muitas vezes, afirmar com a nossa boca que nós não seguimos essa falsa prosperidade que tem sido pregada por aí. Dizemos que, não, está tudo certo, a nossa igreja não prega a teologia da prosperidade. Isso não está aqui no nosso meio. Nós não corremos esse risco, não tem problema nenhum. Mas nós precisamos estar atentos com as nossas vidas, como nós vivemos hoje. Porque, muitas vezes, sem perceber, podemos estar nos deixar levar por esse falso ensinamento na prática. Por isso, para você hoje, você que está aqui comigo, eu te convido para que você não deixe que o seu vício no trabalho seja uma desculpa para você tirar tempo com os seus pais. Não deixe que o seu desejo de se tornar um doutor antes dos 30 anos tire o seu tempo com os seus amigos, de fazer boas amizades, de construir relacionamentos. Não deixe que o seu desejo de se tornar rico o quanto antes te impedir de iniciar um relacionamento romântico com alguém que você conheceu. Eu falo para vocês jovens, principalmente para vocês homens, vocês que estão namorando. Se você acha que você precisa estar ganhando 20 mil reais por mês para que você possa casar com a sua namorada, que você já está há não sei quantos anos, pare de se enganar e pare de enganar a sua namorada. Você não precisa disso tudo.
Quem noivou tá ótimo, gente. Quem noivou tá safo, não se encaixa nisso. Mas não deixe que isso tome de você o que é principal. Não deixe que o dinheiro substitua uma vida familiar, a construção de um casamento. Não use essa desculpa. Isso demonstra que o seu coração está no lugar não tão bom. E por fim, não deixe que o seu desejo por dinheiro seja maior do que o seu desejo por Jesus Cristo. Jesus, ele não está de maneira nenhuma condenando a riqueza. Não está de maneira nenhuma dizendo, você não pode de maneira nenhuma ser rico. Você tem que ser um cristão, tem que ser pobre. Não é isso que ele está dizendo. Mas ele está condenando o lugar da riqueza, o lugar do dinheiro no meu e no seu coração. Por isso, avalie-se, porque Jesus diz, onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. Isso aqui é algo muito sério, irmãos, porque se o seu coração está nos tesouros terrenos, com ele você perecerá, porque ele não é eterno, ele se esvai. Mas se o seu tesouro são as coisas de Deus, as coisas do reino, por ele você será abençoado por toda a eternidade. Nós vemos que há uma ligação entre o que priorizamos na nossa vida prática, no nosso dia a dia, as nossas escolhas, com o que está dentro do nosso coração. Ou seja, há uma ligação entre os tipos de tesouros que ajuntamos com aquilo que mais desejamos. E isso, então, nos leva ao segundo ponto, onde Jesus vai mais a fundo na relação do homem com os tesouros. O segundo ponto, e consequentemente a segunda parábola que lemos hoje. Quem prioriza as coisas do reino não tem olhos maus, mas possui um olhar bom. Jesus conta essa segunda parábola e ele novamente traz duas realidades que são distintas para ensinar algo a nós. Ele define que há dois tipos de olhos. Ele estabelece inicialmente que os olhos são a porta de entrada para todo o corpo, sendo que por meio dele nós vemos tudo à nossa volta e somos influenciados por aquilo que vemos. Não sei se vocês perceberam, mas eu creio, pelo menos olhando para meu dia a dia, a visão é um dos sentidos que eu mais uso no meu dia a dia. É o mais comum, é o que a gente mais se relaciona, vamos dizer assim. E isso se encaixa muito com o que Jesus está dizendo. O que nós olhamos gera no nosso coração aquilo que nós pensamos é moldado por aquilo que nós vemos. Da mesma forma, o inverso também é verdadeiro. Aquilo que nós guardamos dentro de nós influencia como nós vemos o mundo. Aquilo que está no nosso coração diz muito sobre como nós lemos e interpretamos as coisas à nossa volta. Então Jesus diz que há dois tipos de olhos: olhos maus e olhos bons. E o que significa esses olhos maus? A chave para a compreensão dessa parábola está numa outra parábola contada por Jesus Cristo, lá em Mateus 20, no mesmo evangelho, do versículo 1 ao versículo 16, eu vou ler para vocês. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E lhes disse: vão também trabalhar na vinha, e eu pagarei a vocês o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. Ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse a seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia?
Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último, o mesmo que dei a você. Não tenho direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. A versão mais antiga, a Ara, nós vemos no versículo 15: ou não me é lícito fazer o que quiser com o que é meu, ou é mau o teu olho, porque eu sou bom. Novamente, nós vemos a ideia de um olho que é mau nessa parábola. E essa parábola nos explica o olho mau. É o mesmo termo usado lá em Mateus 6, 23. Esse olho mau, nas duas parábolas, dizem respeito a um olho que vive invejando aquilo que ele não tem. Um olho que não consegue reconhecer a bondade, a generosidade, a graça sobre outra pessoa. É um olho que é ganancioso. Também é um olho que nunca está satisfeito com o que tem, que não consegue agradecer aquilo que de fato recebeu. Nós vemos nessa parábola que o senhor da vinha combinou com todos os trabalhadores 1 denário pelo dia de trabalho. Foi esse o combinado. Porém, aqueles homens que reclamaram não reconheceram a generosidade do senhor da vinha. De fato, ele tinha o direito. Ele não estava tirando o valor daqueles homens para dar para os outros. Ele estava pagando assim como ele entendia que deveria ser pago, com a generosidade. Mas aqueles homens tinham olhos maus, gananciosos, que invejavam e que não reconhecia a graça do Senhor. Esses olhos não conseguem ver o sustento e o cuidado também de Deus hoje. Não conseguem se satisfazer com aquilo que Deus deu. Esses olhos não conseguem reconhecer as bênçãos materiais mesmo que Deus nos dá. Aquele que prioriza os tesouros da terra, aquele que considera os tesouros da terra mais valiosos, é aquele que tem esse tipo de olho, que não consegue enxergar, que os tesouros do céu é muito mais valioso do que esses, e que também não conseguem ser gratos a Deus pelo que recebeu aqui na terra. Por isso, nós devemos ver que os tesouros do céu são muito melhores, porque quando nós vemos dessa forma, os nossos olhos são bons, e assim todo o nosso corpo se enche de luz. Mas quando nós olhamos somente para as riquezas desse mundo, aquilo que parece bom, o brilho do ouro, as belezas que o dinheiro pode comprar, o que parece ser belo, ser luminoso, na verdade nos levará a trevas, a um interior cheio de escuridão. John Piper, ele afirma que esse olho mau, ele é cego para o que é verdadeiramente belo, brilhante, precioso e divino. Este é um dos olhos do mundo. Por estar imerso a essa escuridão, que não reconhece o que Deus faz por ele, o que o Senhor faz por ele, não consegue ser grato, vive desejando aquilo que não tem, de forma gananciosa. Este olho é um olho cego, que não consegue ver a superioridade dos tesouros do céu diante dos tesouros da terra. Creio que alguns de nós já fomos exortados ou motivados com a palavra, com a frase, na verdade, não fique na zona de conforto. Não sei, quantos já ouviram isso alguma vez na vida? Levante a mão rapidinho. A maioria aqui, não fique na zona de conforto. Eu já ouvi isso também. Com certeza essa é uma frase motivacional, né, que nos convida a não nos deixar levar pela preguiça, nos convida a não procrastinar mais as coisas que nós devemos fazer, mas eu percebo que na nossa sociedade atual, essa frase está carregada com um peso muito mais profundo do que uma simples frase de efeito. Nós percebemos em alguns contextos do nosso dia a dia
que não há mais espaço para satisfação, que não há mais espaço para realização pessoal. Sempre devemos buscar algo mais. Não podemos estar aqui confortáveis com o que temos agora. Não podemos parar um tempo para aproveitar aquilo que já conquistamos. Nós devemos prosseguir buscando o próximo passo, o próximo degrau, o próximo nível. Nós vemos isso muito claramente na carreira profissional e na ascensão financeira. Nós sempre temos um cargo melhor a desejar. Nós sempre temos um salário melhor a correr atrás. Sempre temos uma empresa maior, melhor, mais renomada para estar. Nossos olhos sempre estão desejando aquilo que ainda não temos. Vivemos nesse ciclo vicioso, ansiando sempre por mais, sempre desejando aquilo que não temos, sempre procurando algo que ainda não conquistamos. Por isso, com o tempo, nesse ciclo vicioso, nós desaprendemos a ser grato, desaprendemos a agradecer, desaprendemos a nos satisfazer com aquilo que nós temos hoje. Estamos tanto presos tanto ao futuro, ao que vamos conquistar, que nós esquecemos de aproveitar aquilo que nós já conquistamos. A busca por essa falsa prosperidade nos leva a amar mais o que Deus pode nos dar no futuro, que ainda não conseguimos, do que o próprio Deus que já está presente na nossa vida. Podemos buscar uma carreira de sucesso. Isso é lícito, não é um problema também. Podemos planejar como será a nossa carreira. Não estou dizendo aqui para que você largue o seu emprego, né, que você fique onde você quer. Não, estude, deseje algo melhor. Mas a gente não pode deixar que esse desejo, essa busca, nos tire a gratidão pelo que Deus nos deu hoje. Não podemos deixar que isso desvie o nosso olhar do que é essencial. As coisas do reino de Deus. Os nossos relacionamentos, a nossa família, os nossos amigos. A vida com Deus. Precisamos cultivar um olhar bom, que é grato a Deus pelas bênçãos materiais que nós recebemos. Que não é tomado por ganância e por inveja. E que principalmente reconhece a superioridade dos tesouros do céu. São esses olhos maus que nos conduzem a não ajuntar os tesouros do céu e priorizar as riquezas da terra. Mas nós vamos perceber agora que este olhar é fruto de um problema bem mais profundo. Terceiro ensinamento é que quem prioriza as coisas do reino na sua vida se submete somente ao senhorio de Deus. Jesus dá mais um passo no seu raciocínio e agora trata, na última parábola, de 2 senhores. Jesus falou de 2 tesouros, 2 olhos e agora 2 senhores. Nós vemos que o Senhor Jesus, ele exige para nós que o nosso coração não esteja dividido entre Deus e outro ídolo. Nós vemos isso porque o Senhor normalmente exige fidelidade restrita. Não permite que seja dividido com um outro Senhor. Porque um momento vai dar algum problema. Você vai precisar dele e ele estará servindo a outro Senhor. Então Jesus, ele aponta nessa parábola para o dinheiro como um ídolo. Para o dinheiro como o outro Senhor. Contrário a Deus. Mostrando para nós que é impossível servir a Deus e, na prática, amar mais as riquezas desse mundo. Perceba que, como eu disse, as 3 imagens, as 3 parábolas, traçam um caminho para demonstrar como a relação do homem com o dinheiro pode ser distorcida. Jesus inicia com uma camada mais externa, demonstrando as prioridades práticas que o homem pode considerar em sua vida, os tesouros. Passa por uma camada intermediária, exemplificando como o homem pode enxergar esses tesouros, os olhos. E por fim ele chega a essa camada mais interna, onde o grande problema aparece. A idolatria das riquezas da terra, dos tesouros da terra.
Algo importante que nós notamos nesse trecho final é que Jesus nos alerta diretamente que nós não devemos servir, nós não podemos servir a dois senhores. Mas de forma indireta, ele também nos ensina que, independente de que situação nós estamos vivendo, nós sempre estamos servindo um Senhor. O ponto aqui é qual Senhor nós estamos servindo. Talvez a gente tenha uma falsa compreensão sobre liberdade, como se a gente pudesse ter uma autonomia irrestrita, como se não tivesse nenhuma influência sobre nós. E achamos que vivemos assim, totalmente livres, sem ninguém que nos comande algo, que nos prenda. Mas isso não é verdade. E nós vemos isso claramente com o dinheiro. O próprio dinheiro é um grande exemplo disso. Talvez você hoje ache que é você que manda no seu dinheiro, que o dinheiro te serve. Mas muitas vezes nós podemos estar cegos e não percebendo que estamos servindo, na verdade, o dinheiro e não ele a nós. E nós vemos isso se nós, na prática, estamos gastando todo o nosso tempo, energia, toda a vida em busca de mais e mais dinheiro. Por fim, isso traz a realidade mais profunda. O dinheiro se tornou um ídolo. O dinheiro para a nossa sociedade traz poder, traz status, traz fama. O dinheiro é realmente um falso Deus muito sedutor, um ídolo muito sedutor. Os benefícios aqui na terra que ele traz são muito grandes, são muito atrativos. E ele nos convida a cada vez mais desejá-lo e devotar a nossa vida a ele. O dinheiro pede para que você tenha mais dinheiro, tenha mais dele. Nós vemos também que a fala de Jesus é muito específica. Ele não fala sobre substituirmos o lugar de Deus no nosso coração por um outro Deus. Ele não está tratando disso, isso também é idolatria, isso também é errado. Mas o problema que Jesus está afirmando neste texto é que nós não podemos dividir o lugar de Deus com outro Deus. Nós não podemos servir a Deus em um outro ídolo. Esse é o grande problema, não é a substituição de Deus pelo dinheiro, mas é você dizer que serve a Deus e também servir ao dinheiro. Jesus está falando disso, é isso que ele está condenando. Deus exige de nós exclusividade, irmãos. Devotar adoração a Ele e mais alguma coisa ainda é idolatria. Nós não podemos dividir o lugar que só pertence a Deus. Por isso, nós devemos nos atentar sobre as nossas prioridades na vida. Se nós estamos priorizando mais as coisas da terra, mais os tesouros da terra do que os tesouros do céu, nós corremos um grande risco, um sério risco de nos tornar idólatras práticos. Nós podemos estar falando, não, eu só sirvo a Deus, eu só adoro a Deus, é só a Ele o meu louvor, mas todos os dias, quando nós saímos de casa, nós corremos atrás do dinheiro, de servir o dinheiro, de acumular bens, e nos esquecemos de Deus, nos esquecemos das nossas famílias, nos esquecemos dos nossos amigos, porque a nossa vida, na prática, não exala a nossa confissão de fé. Não adianta a gente dizer que serve a Deus pela boca e na prática nós não fazemos isso, nós não nos relacionamos com Ele. Isso também é idolatria. Nós não podemos dizer que servimos a Deus, mas vivermos toda a nossa vida priorizando as coisas desse mundo. Por isso eu volto na primeira fala de Jesus Cristo nesse texto. Não ajunte tesouros na terra. Não busque isso. Não priorize os tesouros daqui, mas ajunte os tesouros no céu. Lá ele estará seguro do ladrão, da traça e da ferrugem. Lá são os principais tesouros, o que nós devemos priorizar, porque é isso que Deus quer de nós. Para concluir, Deus de fato é o Criador de todas as coisas. Ele é o dono de todas as riquezas desse mundo. Eu quero te dizer que o seu dinheiro não é seu. Primeiramente, ele é de Deus. E é Deus que te dá.
Nós descobrimos hoje que os tesouros do céu são muito mais valiosos do que os tesouros da terra. Muito melhores. Vale muito mais a pena o investimento. Investir em relacionamentos, investir em Deus, na nossa vida com Ele, investir nos nossos relacionamentos uns com os outros aqui, como comunidade, como igreja. Mas eu quero dizer para vocês hoje que o maior tesouro que podemos receber, que é a maior riqueza de todas, nós já recebemos. Não porque nós acumulamos, não porque nós fomos inteligentes e guardamos essas riquezas, mas ela nos foi dada por pura graça. O nosso maior tesouro, a nossa maior riqueza, é uma pessoa, o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que morreu no meu e no seu lugar, para salvar as nossas vidas da perdição, do pecado, da condenação eterna, e para que nele nós possamos ser abençoados com todas as bênçãos celestiais, com todos os tesouros que estão guardados para nós no céu. E glória a Deus por isso, irmãos. Por isso, nossa verdadeira prosperidade não está na nossa conta bancária, não está nos nossos bens, mas está guardada em Cristo. Por isso, reconheça em Cristo o seu maior bem, a sua maior riqueza. Busque primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Vamos orar? Senhor Jesus, nos perdoa, Senhor, se na nossa vida prática estamos priorizando mais as coisas desse mundo do que as coisas do seu reino. Senhor Jesus, nos perdoa se os nossos olhos não têm sido gratos, Senhor, aquilo que o Senhor já nos deu. Nos perdoa se nós estamos considerando, Senhor, mais valiosos, Senhor, as coisas desse mundo do que as coisas que vêm de Ti. Nos perdoa se nossa relação com o dinheiro, Senhor, o dinheiro que o Senhor nos deu, o trabalho que o Senhor nos deu, se estamos nos relacionando com Ele de forma equivocada, Senhor. Estamos tornando o nosso dinheiro o nosso ídolo, o nosso Deus, dividindo o espaço que é só seu na nossa vida com o dinheiro. Por isso nos perdoa, nos limpa, Senhor. Nos ajuda a encontrar satisfação e contentamento, Senhor, nas bênçãos materiais que o Senhor nos dá. Nos ajuda a equilibrar, Senhor, a equilibrar as nossas vidas com relação àquilo, Senhor, que nós mais desejamos. Que acima de tudo possamos buscar as coisas do Teu reino, certos que todo o mais que nós precisamos, o Senhor irá nos dar. Por isso, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, pedindo que o Senhor nos transforme, Senhor. Mas oramos assim, certos de que a maior riqueza, o maior tesouro que nós podemos conquistar, nós já recebemos, que foi por meio do Senhor Jesus. Que o Senhor nos fez filhos de Deus, herdeiros contigo, Senhor, co-herdeiros contigo, Senhor. O Senhor nos fez irmãos, Senhor. O Senhor nos fez igreja, povo. O Senhor nos deu a vida eterna. E esse é o maior tesouro, Senhor. Nosso maior tesouro está guardado em Ti. E nós podemos confiar que Ele estará para todo sempre disponível a nós. E glórias a Ti, Jesus, por isso. Porque Ele não se perde. Essa riqueza a gente não perde. Ela será nossa para todo sempre, porque o Senhor que conquistou. O Senhor que aguarda com mãos poderosas. Por isso, obrigado pela salvação, Senhor, que o Senhor nos deu. Obrigado por nos fazer filhos de Deus. Obrigado por cuidar de nós aqui também, Senhor. Por prover o sustento. Prover saúde, Senhor. O trabalho. Por isso, nos faça, Senhor, alinhar a nossa relação com o dinheiro. Para que tudo o que fazemos, Senhor, com o nosso dinheiro, primeiro glorifique a Ti. Não nos deixe levar por ensinamentos errados. Não nos deixe levar, Senhor, pela sedução do Deus dinheiro. Mas nos ajuda a perseverar até o fim. Assim nós oramos em Teu nome, Jesus. Amém e amém.
Igreja Presbiteriana do Brasil, há 160 anos, abençoando a nação brasileira.